Excelentíssimo Diogneto, vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos e que, muito sábia e cuidadosamente, te informaste sobre eles. Qual é esse Deus no qual confio e como o venero? Para que todos eles desdenhem o mundo, desprezem a morte e não considerem os deuses que os gregos reconhecem, nem observem a crença dos judeus. Que tipo de amor é esse que eles têm um para com os outros? E, finalmente, por que essa nova estirpe ou gênero de vida apareceu agora e não antes? Aprova esse teu desejo e peço a Deus, o qual preside tanto o nosso falar como o nosso ouvir, que me conceda dizer de tal modo que, ao escutar, te tornes melhor e, assim, ao escutares, não se arrependa aquele que falou. Comecemos. Purificado de todos os preconceitos que se amontoaram em tua mente, despojado do teu hábito enganador e tornado pela raiz homem novo, e estando para escutar como confessas uma doutrina nova, vê não somente com os olhos, mas também com a inteligência, que substância e que forma possuem os que dizeis que são deuses e assim os considerais. Não é verdade que uma é pedra, como a que pisamos, outra é bronze, não melhor do que aquele que serve para fazer os utensílios que usamos? Outra é madeira, que já está podre. Outro ainda é prata, que necessita de alguém que o guarde, para que não seja roubado. Outro é ferro, consumido pela ferrugem. Outro de barro, não menos escolhido que aquele usado para os serviços mais vis. Tudo isso não é de material corruptível? Não são lavrados com o ferro e o fogo? Não foi o ferreiro que modelou um, o ourives outro e o oleiro outro? Não é verdade que, antes de serem moldados pelos artesãos na forma que agora têm, cada um deles poderia ser, como agora, transformado em outro? E se os mesmos artesãos trabalhassem os utensílios do mesmo material que agora vemos, não poderiam transformar-se em deuses como esses? E ao contrário, esses que agora adorais, não poderiam transformar-se, por mão de homens, em utensílios semelhantes aos demais? Essas coisas todas não são surdas, cegas, inanimadas, insensíveis, imóveis? Não apodrecem todas elas? Não são destrutíveis? A essas coisas chamais de deuses, as servis, as adorais e terminais sendo semelhantes a elas. Depois, odiais os cristãos, porque estes não os consideram deuses. Contudo, vós que os julgais e imaginais deuses, não os desprezais mais do que eles? Por acaso não zombais deles e os cobris ainda mais de injúrias? Vós que venerais deuses de pedra e de barro, sem ninguém que os guarde? Enquanto fechais a chave, durante a noite, aqueles feitos de prata e de ouro, e de dia colocais guardas para que não sejam roubados? Com as honras que acreditais tributar-lhes, se é que eles têm sensibilidade, na verdade, o castigais com elas. Por outro lado, se são insensíveis, vós os envergonhais com sacrifícios de sangue e gordura. Caso contrário, que alguém de vós prove essas coisas e permita que elas lhe sejam feitas. Mas o homem, espontaneamente, não suportaria tal suplício, porque tem sensibilidade e inteligência. A pedra, porém, suporta tudo, porque é insensível. Concluindo, eu poderia dizer-te outras coisas sobre o motivo que os cristãos têm para não se submeter a esses deuses. Se o que eu disse parece ser insuficiente para alguém, creio que seja inútil dizer mais alguma coisa. Por outro lado, creio que desejas particularmente saber por que eles não adoram Deus à maneira dos judeus. Os judeus têm razão quando rejeitam a idolatria, de que falamos antes, e prestam culto a um só Deus, considerando-o o Senhor do universo. Contudo, erram quando lhe prestam culto semelhante ao dos pagãos. Assim como os gregos demonstram idiotice, sacrificando a coisas insensíveis e surdas, eles também, pensando oferecer a Deus coisas, como se ele tivesse necessidade delas, realizam algo que é parecido à loucura, e não com um ato de culto.
Quem fez os céus e a terra e tudo o que neles existe, e que provê tudo aquilo de que necessitamos, não tem necessidade nenhuma desses bens. Ele próprio fornece as coisas àqueles que acreditam oferecê-las a ele. Aqueles que creem oferecer-lhe sacrifícios com sangue, gordura e holocaustos, e que o enaltecem com esses atos, não me parecem diferentes daqueles que tributam reverência a ídolos surdos, que não podem participar do culto. Os outros imaginam estar dando algo a quem de nada precisa. Não creio que tenhas necessidade de que eu te informe sobre o escrúpulo deles a respeito de certos alimentos. A sua superstição sobre os sábados, seu orgulho da circuncisão, seu fingimento com jejuns e novilúnios, coisas todas ridículas que não merecem nenhuma consideração. Não será injusto aceitar algumas das coisas criadas por Deus para uso dos homens como bem criadas e rejeitar outras como inútil e supérfluas? Não é sacrilégio caluniar a Deus imaginando que nos proíbe fazer algum bem no dia de sábado? Não é digno de zombaria orgulhar-se da mutilação do corpo como sinal da eleição, acreditando com isso ser particularmente amado por Deus? E o fato de estar em perpétua vigilância diante dos astros e da lua, para calcular os meses e os dias, e distribuir as disposições de Deus, e dividir as mudanças das estações conforme seus próprios impulsos, umas para a festa e outras para luto? Quem não consideraria isso prova de insensatez e não de religião? Penso que agora tenhas entendido suficientemente por que os cristãos estão certos em se abster-se da vaidade e do engano, assim como das complicadas observâncias e das vanglórias dos judeus. Não creias poder aprender do homem o mistério de sua própria religião. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por línguas ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dado a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos, e aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, e os cristãos estão em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível está contida num corpo visível. Os cristãos são vistos no mundo, mas sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, embora não tenha recebido nenhuma ofensa dela, porque esta impede de gozar dos prazeres. Embora não tenha recebido injustiça dos cristãos, o mundo os odeia, porque estes se opõem aos prazeres. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Também os cristãos amam aqueles que os odeiam. A alma está contida no corpo, mas é ela que sustenta o corpo. Também os cristãos estão no mundo como numa prisão.
mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Também os cristãos habitam como estrangeiros em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Maltratada em comidas e bebidas, a alma torna-se melhor. Também os cristãos maltratados a cada dia mais se multiplicam. Tal é o posto que Deus lhes determinou, e não lhes é lícito dele dissertar. De fato, como já disse, não é uma invenção humana que lhe foi transmitida. Nem julgam digno observar com tanto cuidado um pensamento mortal. Nem se lhes confiou a administração de mistérios humanos. Ao contrário, aquele que é verdadeiramente Senhor e Criador de tudo, o Deus invisível, Ele próprio fez descer do céu, para o meio dos homens, a verdade, a palavra santa e incompreensível, e a colocou em seus corações. Fez isso não mandando para os homens, como alguém poderia imaginar, algum dos seus servos, ou um anjo, ou algum príncipe daqueles que governam as coisas terrestres, ou algum dos que são encarregados das administrações dos céus, mas o próprio artífice e criador do universo. Aquele por meio do qual ele criou os céus e através do qual encerrou o mar em seus limites. Aquele cujo mistério todos os elementos guardam fielmente. Aquele de cuja mão o sol recebeu as medidas que deve observar em seu curso cotidiano. Aquele a quem a lua obedece, quando lhe manda luzir durante a noite. Aquele a quem obedecem as estrelas que formam o séquito da lua em seu percurso. Aquele que, finalmente, por meio do qual tudo foi ordenado, delimitado e disposto. Os céus e as coisas que existem nos céus, a terra e as coisas que existem na terra, o mar e as coisas que existem no mar, o fogo, o ar, o abismo, aquilo que está no alto, o que está no profundo e o que está no meio. Foi esse que Deus enviou. Talvez como alguém poderia pensar, será que o enviou para que existisse uma tirania ou para infundir-nos medo e prostração? De modo nenhum. Ao contrário, enviou com clemência e mansidão, como um rei que envia seu filho. Deus o enviou, e o enviou como homem para homens. Enviou para nos salvar, para persuadir e não para violentar, pois em Deus não há violência. Enviou para chamar e não para castigar. Enviou finalmente para amar e não para julgar. Ele o enviará para julgar, e quem poderá suportar a sua presença? Não vês como os cristãos são jogados às feras para que reneguem o Senhor e não se deixam vencer? Não vês como quanto mais são castigados com a morte, tanto mais outros se multiplicam? Isso não parece obra humana. Isso pertence ao poder de Deus e prova sua presença. Quem de todos os homens sabia o que é Deus antes que ele próprio viesse? Quererás aceitar os discursos vazios e estúpidos dos filósofos, que por certo são dignos de toda a fé? Alguns afirmavam que Deus é o fogo. Para onde irão esses, chamando por Deus? Outros diziam que é água. Outros ainda que é um dos elementos criados por Deus. Não há dúvida de que, se alguma dessas afirmações é aceitável, poderíamos também afirmar que cada uma de todas as criaturas igualmente manifesta a Deus. Mas todas essas coisas são charlatanices e invenções de charlatães. Nenhum homem viu, nem conheceu a Deus, mas Ele próprio se revelou a nós. Revelou-se mediante a fé, unicamente pela qual é concedido ver a Deus. Deus, Senhor e Criador do universo, que fez todas as coisas e as estabeleceu em ordem, não só se mostrou amigo dos homens, mas também paciente. Ele sempre foi assim, continua sendo e o será. Clemente, bom, manso e verdadeiro. Somente Ele é bom. Tendo concebido grande e inefável projeto, Ele o comunicou somente ao Filho. Enquanto mentia no mistério e guardava sua sábia vontade, parecia que não cuidava de nós, não pensava em nós. Todavia, quando por meio de seu Filho amado revelou e manifestou o que tinha estabelecido desde o princípio, concedeu-nos junto todas as coisas. Não só participar dos seus benefícios, mas ver e compreender coisas que nenhum de nós jamais teria esperado. Quando Deus dispôs tudo em si mesmo, juntamente com seu Filho, no tempo passado, Ele permitiu que nós, conforme a nossa vontade, nos deixássemos arrastar por nossos impulsos desordenados, levados por prazeres e concupiscências. Ele não se comprazia com nossos pecados, mas apenas os suportava. Também não aprovava aquele tempo de justiça, mas preparava o tempo atual de justiça para que nos convencêssemos de que naquele tempo
por causa de nossas obras, éramos indignos da vida, e agora, só pela bondade de Deus, somos dignos dela. Também para que ficasse claro que por nossas próprias forças era impossível entrarmos no reino de Deus, e que somente pelo seu poder nos tornamos capazes disso. Quando a nossa justiça chegou ao máximo e ficou totalmente claro que a única retribuição que podíamos esperar era castigo e morte, chegou o tempo que Deus estabelecera para manifestar a sua vontade e o seu poder. Ó imensa bondade e amor de Deus! Ele não nos odiou, não nos rejeitou, nem guardou ressentimento contra nós. Pelo contrário, mostrou-se paciente e nos suportou. Com misericórdia tomou sobre si os nossos pecados e enviou seu Filho para nos resgatar. O santo pelos ímpios, o inocente pelos maus, o justo pelos injustos, o incorruptível pelos corruptíveis, o imortal pelos mortais. De fato, que outra coisa poderia cobrir nossos pecados senão a sua justiça? Por meio de quem poderíamos ter sido justificados nós, injustos e ímpios, a não ser unicamente pelo Filho de Deus? Ó doce troca, ó obra insondável, ó inesperáveis benefícios! A justiça de muitos é reparada por um só justo, e a justiça de um só justo torna justo muitos outros. Ele antes nos convenceu da impotência da nossa natureza para ter a vida. Agora mostra-nos o Salvador capaz de salvar até mesmo o impossível. Com essas duas coisas, ele quis que confiássemos na sua bondade e o considerássemos nosso sustentador, pai, mestre, conselheiro, médico, inteligência, luz, homem, glória, força, vida, sem preocupações com a roupa e o alimento. Se também desejas alcançar esta fé, primeiro deves obter o conhecimento do Pai. Deus, com efeito, amou os homens. Para eles criou o mundo e a eles submeteu todas as coisas que estão sobre a terra. Deus lhes deu a palavra e a razão, e só a eles permitiu contemplá-lo. Formou-os à sua imagem, enviou-lhes seu Filho unigênito, anunciou-lhes o reino do céu e o dará àqueles que o tiverem amado. Depois de conhecê-los, tem ideia da alegria com que serás preenchido? Como não amarás aquele que tanto te amou? Amando-o, tu te tornarás imitador da sua bondade. Não te maravilhes de que um homem possa se tornar imitador de Deus. Se Deus quiser, o homem poderá. A felicidade não está em oprimir o próximo, ou em querer estar por cima dos mais fracos, ou enriquecer-se e praticar violência contra os inferiores. Desse modo, ninguém pode imitar a Deus, pois tudo isso está longe da sua grandeza. Todavia, quem toma para si o peso do próximo e naquilo que é superior procura beneficiar o inferior, aquele que dá aos necessitados o que recebeu de Deus, é como Deus para que os recebeu de sua mão. É imitador de Deus. Então, ainda estando na terra, contemplarás porque Deus reina nos céus. Aí começarás a falar dos mistérios de Deus. Amarás e admirarás aqueles que são castigados por não querer negar a Deus. Condenarás o engano e o erro do mundo, quando realmente conheceres a vida no céu. Quando desprezares esta vida que aqui parece morte e temeres a morte verdadeira, reservada àqueles que estão condenados ao fogo eterno, que atormentará até o fim aqueles que lhe forem entregues. Se conheceres esse fogo, ficarás admirado, e chamará de felizes aquele que, pela justiça, suportaram o fogo passageiro. Não falo de coisas estranhas, nem busco coisas absurdas. Discípulo dos apóstolos, torno-me agora mestre das nações e transmito o que me foi entregue para aqueles que se tornaram discípulos dignos da verdade. De fato, quem foi retamente instruído e gerado pelo Verbo amável, não procura aprender com clareza o que o mesmo Verbo claramente mostrou aos seus discípulos? O Verbo apareceu para eles, manifestando-se e falando livremente. Os incrédulos não compreenderam, mas ele criou os discípulos que julgou fiéis e estes conheceram os mistérios do Pai. Deus enviou o Verbo como graça para que se manifestasse ao mundo. Desprezado pelo povo, foi anunciado pelos apóstolos e acreditado pelos pagãos. Desde o princípio ele apareceu como novo e era antigo, e agora sempre se torna novo no coração dos fiéis. Ele é desde sempre e hoje é reconhecido como Filho. Por meio dele, a igreja se enriquece e a graça se multiplica, difundindo-se nos fiéis. Essa graça inspira a sabedoria, desvela os mistérios, anuncia os tempos, alegra-se nos fiéis
Entrega-se aos que buscam sem infringir as regras da fé, nem ultrapassar os limites dos padres. Celebra-se então o temor da lei, reconhece-se a graça dos profetas, conserva-se a fé dos evangelhos, guarda-se a tradição dos apóstolos e a graça da igreja exulta. Não contristando essa graça, saberás o que o Verbo diz por meio dos que ele quer e quando quer. Com efeito, quantas coisas fomos levados a vós a explicar com zelo pela vontade do Verbo que nos las inspira. Nós vos comunicamos por amor essas mesmas coisas que nos foram reveladas. Atentando e ouvindo com cuidado, conhecereis que coisa Deus prepara para os que amam com lealdade. Transformam-se em paraíso de delícias, produzindo em si mesmo árvore fértil e frondosa, ornados com toda a variedade de frutos. Com efeito, nesse lugar foi plantada a árvore da ciência e a árvore da vida. Não é a árvore da ciência que mata, e sim a desobediência. Não é nesse sentido que está escrito: no princípio Deus plantou a árvore da ciência e da vida no meio do paraíso, indicando assim a vida por meio da ciência. Contudo, por não tê-la usada de maneira pura, os primeiros homens ficaram nus por causa da sedução da serpente. De fato, não há vida sem ciência, nem ciência segura sem verdadeira vida, e por isso as duas árvores foram plantadas uma perto da outra. Compreendendo essa força e lastimando a ciência que se exercita sobre a vida sem a norma da verdade, o apóstolo diz: a ciência incha, o amor, porém, edifica. De fato, quem pensa que sabe alguma coisa sem a verdadeira ciência, testemunhada pela vida, não sabe nada. É enganado pela serpente, não tendo amado a vida. Aquele, porém, que sabe com temor e procura a vida, planta na esperança, esperando o fruto. Que a ciência seja coração para ti, a vida seja o verbo verdadeiramente compreendido. Levando a árvore dele e produzindo fruto, sempre colherás o que é agradável diante de Deus. O que a serpente não toca, nem se mistura em engano. Nem Eva é corrompida, mas é reconhecida como virgem. A salvação é mostrada, os apóstolos são compreendidos, a Páscoa do Senhor se adianta, os círios se reúnem, harmonizam-se com o mundo instruindo os santos, o Verbo se alegra, pelo qual o Pai é glorificado. A ele, a glória pelos séculos. Amém.